A paz, queridos, que Deus abençoe todos vocês. Estamos na nossa aula, vamos recapitular algumas questões, alguns pontos, e esse foi o método que eu achei melhor para nós darmos prosseguimento às nossas aulas, e vamos fazer isso até retornarmos de forma presencial. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contemplando a tua vida como sempre faz e fez, e que todos nós possamos crescer e desempenhar o ministério de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero orar para a gente rever alguns pontos e tenho certeza que você sairá edificado. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção e a tua graça sobre as nossas vidas. Abençoe este trabalho, abençoe o seminário, abençoe os teus filhos, abençoe esse momento tão diferenciado, esses detalhes, essas novidades todas, essa forma virtual de aula. Abençoe a tua sala, os teus filhos, Senhor, os ministérios representados, as igrejas representadas, que ninguém fique de fora do mover do teu Espírito e que haja um crescimento. Nos ajude nesta fase, nesta turbulência, nas adaptações, nos dê sabedoria, encha-nos do teu Espírito e conduza-nos em triunfo, para a glória do teu nome. Abençoe esta aula e faça-nos rever e lembrar alguns aspectos e pontos da homilética. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, pensei da gente partir do ponto dos elementos do sermão. Vamos rever todos os elementos e na próxima aula eu quero aprofundar com vocês os tipos de sermões. Nós não tivemos esta aula presencial, teríamos. E então a gente parte daqui, rever as coisas e então a gente ministra desta forma. Eu acredito que, se tudo der certo, dia 16 de maio a gente volte para o presencial. Vamos ver se de fato acontecerá, ok? Então, lembram os irmãos, aqueles que participaram das aulas desde o início, construção básica, está aí, sem novidades. Vocês até alguns confeccionaram o segundo sermão. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A estrutura básica. Lembrando então os irmãos nessa varredura que faremos sobre a introdução ou exórdio, conforme alguns usam. Então é o pontapé inicial. Nós estaremos confeccionando o texto, o assunto, o tema, o propósito, e aí você tem que desempenhar uma oratória. Vamos depois trabalhar essa questão, em que é interessante você despertar aqui na introdução a atenção dos ouvintes, faça uma varredura no ambiente, diminua ruídos, observe se alguma coisa depõe contra a tua ministração da palavra, corrija detalhes no momento, o que possa se levantar para impedir a tua ministração inicial, logo na introdução. Enfim, perceba isso. Por quê? Para despertar a atenção dos ouvintes. Logo de início, provocar o interesse na igreja, demonstrar a relevância do tema, preparar o tema, o assunto, pavimentar para o desenvolvimento. Lembram desta aula aqui, na introdução? Ainda comentamos com os irmãos. Trabalhe a introdução, granjeando o material necessário nos aspectos contextuais, gramaticais, políticos, aquilo que for interessante você colocar desde o início, questões geográficas, religiosas, espirituais, econômicas, teológicas. Você já pode usar a introdução como o famoso pano de fundo.
placas sinalizadoras apontando para o corpo do teu sermão. O grande bojo será o desenvolvimento, mas são as primeiras pitadas do assunto, da palavra, do alimento celestial. Está aqui, estude, comentários, livros, literaturas, estude aquele texto, cruze informações, pince o que for necessário. Muito bem, não preciso usar tudo, porque pode se tornar desgastante para os ouvintes logo na introdução. Você vai gastar mesmo no desenvolvimento. Princípios para preparo dessa introdução. Então tá aí. Vamos lá, pensar numa pregação de 50 minutos, 1 hora, 5, estourando 10 minutos a introdução. Vamos fatiar o tempo desta forma. Então, deve ser breve, é a isca para a curiosidade ser aguçada, levar a mensagem dominante, o tema será destrinchado no desenvolvimento, mas com a tua presença, ela vai ser elo para o desenvolvimento e você vai subordinar a tua introdução naquilo que de fato deve ser observado, né? Então serve como uma visão panorâmica, conforme está aí na explicação. Ou você vai direto para o texto, ou você gera um contexto e depois entra no texto. Quando você vai direto para o texto, você já vai mapeando alguns aspectos iniciais, ou pontua o tema, a proposição e já cai para o desenvolvimento. A gente chama isso de uma introdução abrupta, bem curtinha, bem radical, bem objetiva. Então, são meios, formas, espécies de introdução. Fica a teu critério. Isso aí vai de cada pregador. Os cuidados, isso é importante, com os excessos de promessas, de testemunhos. O americano, geralmente, ele costuma trabalhar uma ilustração, uma história, logo na introdução, para fisgar a atenção dos ouvintes. Observe, conforme eu falei, o excesso de dados teológicos. Isso pode cansar, tornar desgastada a tua palavra, as informações, aspectos pessoais, geográficos, bíblicos. E cuidado com os elogios. Isso pode soar como forma pedante da tua pessoa, um exibicionismo desnecessário. Tá aí, muito bem. Depois nós, na introdução, estamos na introdução, temos aí o primeiro elemento, o objetivo, que é constituir um foco, o guia. Você vai em forma generalizada. Você vai falar o quê? Resuma o teu sermão numa palavra. Esse objetivo irá determinar o tema. Você começa a afunilar a questão, as frases, os conceitos, tudo por conta deste objetivo. Então, como explicação, você irá selecionar e limitar quais serão as fronteiras para você trabalhar no teu sermão. Não dá para esgotar todos os assuntos bíblicos. A Bíblia é inesgotável, mas são ideias em que você subordinará o teu desenvolvimento. Temos essa questão, aonde chegaremos, tudo isso para afunilar a ideia central do texto, o propósito básico e o propósito específico. Tudo isso é exercício de elasticidade da mente para focar no teu sermão. Uma frase do Spam que diz: o pregador que não é objetivo está trabalhando como caçador que atira sem ter um animal na mira. E nós comentamos, relembrando os irmãos, aí estão os objetivos básicos de uma pregação. Eu coloquei 9, existem outros, mas em linhas gerais estão aí. Então, o objetivo evangelístico. Se você for fazer o apelo de forma evangelística, capte um texto totalmente evangelístico que finalize na salvação, isso ajudará. O evangelístico, o objetivo missionário, então trabalhe questões onde
a visão missionária, a visão missional, a visão das missões urbanas, do evangelismo, estarão em voga. Ou missões mundiais, né, que no caso o objetivo missionário conforme está aí. O objetivo eclesiástico. Então, você trabalhará as questões mais internas da igreja, relacionamentos, estruturas, objetivos, propósitos, a organização interna, questão doutrinária, um outro objetivo importante. As cartas paulinas, elas ventilam bem as doutrinas da salvação para você fundamentar, para você resgatar a fé, edificar vidas. Questão ética, muito usada nos dias de hoje, por conta de vários temas espinhosos. Isso é importante ser pregado, uma série de pregações no sentido ético da coisa, questão da consagração, objetivo santificador. E aí vai, queridos, o objetivo devocional, aspectos mais introspectivos, intimistas, questão pastoral, vai esbarrar em assuntos concernentes ao ser humano, à sociedade, aos problemas sociais, familiares, financeiros e o objetivo profético. Hoje em dia nós estamos carentes da associação de algumas profecias ao mundo contemporâneo por conta destas pandemias todas. Seria interessante o resgate de pregações proféticas, escatológicas, a ressurreição desses assuntos. Está aí, em linhas gerais, objetivos. Primeiro elemento para você já nortear o teu sermão. E aí, o texto. Escolha o texto. As dicas para escolher o texto, para a escolha do texto, estão aí. Deve ser usado em harmonia com o propósito de Deus, deve ser relevante às necessidades dos ouvintes. Tente captar o teu público, fazer a unidade, a unificação do tema com o povo, com a faixa etária. Tudo isso deve ser dialogado nos bastidores. Claro, seu significado, principalmente nos sinóticos. Observe o texto mais elucidativo, o de maior abrangência, com mais detalhes. Dependendo do que você for falar, escolha o mais enriquecido. Deve falar com o pregador primeiro, então, se estiver confuso para você, por certo estará para os irmãos que te ouvirem. Deve-se observar as várias versões para escolher a melhor, conforme eu falei, os pontos e aspectos positivos e negativos. Trabalhe mais o positivo. Nós batemos nessa tecla várias vezes nas nossas aulas, né? Concentrar somente num texto. Isso é importante. Cuidado para você não ficar fazendo várias citações, varreduras. Então escolha um texto, foque nele, aprofunde, estude, será muito mais produtivo. E conter um pensamento completo, ok? Ou senão você pontua num verso somente como início e depois vai fazendo a varredura em todo o texto. Tá lá. Então, claros, completos, curtos, conhecidos, coerentes. No ambiente acadêmico, você pode ficar mais à vontade em textos mais complexos, longos, sistemáticos, enfim. Mas para o povo, para o público que te ouve, torne relevante estas explicações. E você estará alimentando o povo tanto quanto se for profundo. Me lembro uma vez que estava pregando para uma igreja de ciganos e nas falas iniciais eu recebi um bilhetinho em cima do púlpito e o bilhete dizia, o pastor que era brasileiro, que conhecia o povo, falava para eu usar palavras mais simples para que o povo entendesse. Então, a gente às vezes
pensa que está agradando e Jesus foi simples e agradou muito mais. Muito bem, o texto, lembram disso? Questões proféticas, didáticas, exortativas e relacionais, emocionais do espírito cristão, o exercício da misericórdia. Então, está aí, observe os movimentos, tanto da proclamação, da motivação, do conselho, da terapia, sentido doutrinário, evangelístico, ético, pastoral. Observe os quadrantes, vá sendo sensível ao texto e ao Espírito Santo nesta fase inicial. Estamos na introdução, esses são os elementos do sermão. E aí a grande ideia. A forma sob a qual um objeto é percebido em nossa inteligência. Então, qual é a grande ideia? O que o texto fala, verdade central, isso dependerá todo o corpo sermonário. Então, deduza, induza e analise, faça comparações na grande ideia, terceiro elemento do sermão, tudo isso. A grande ideia, no caso, é forma subjetiva, analítica, mas deve ser considerada. Isso vai tomar forma no teu julgamento, na tua proposição e no teu argumento final, como produto, vamos colocar assim. Muito bem, aí você materializa a grande ideia. Qual é o tema? Lembram que eu tinha colocado para os irmãos que o tema e o título nós unificaríamos para não gerar confusão, porque se torna redundante a gente fatiar tema com título. Então, escolhê-lo no próprio texto, por inferência, por sugestões. Seja criativo. Uma boa propaganda aqui, uma pitada de marketing é interessante também. Seja criativo, pode se deixar usar em criatividade no tema. Isso é um chamariz para as pessoas. O brasileiro gosta disso. Como fazê-lo, né? De forma fácil na comunicação. Volto a dizer aspectos positivos, o entendimento resumido, cuidado com os sensacionalismos, a extensão do tema, um tema muito extenso, como não é dissertação de mestrado, tese de doutorado, você enxuga ele aí, sempre equilibrando os assuntos no púlpito. Não seja pregador de um tema só, você será taxado por conta dessa única nota. Títulos em forma de pergunta, em forma de declaração. Interessante você exercitar. Queridos, a homilética é exercício. Comece a pregar toda semana, comece a dar aulas semanalmente também, o teu grupo familiar, cultos domésticos, comece a ministrar, não ministre de forma extemporânea, sem um esboço na mão, vá exercitando, usando todos esses elementos. Isso adestra a tua mente para a homilética, de forma histórica, Daniel na cova dos leões, aquilo que né, princípio da identidade. Queda das muralhas de Jericó, fale o que a Bíblia diz, o que os versículos apontam e sugestionam. Títulos imperativos, que farei para herdar a vida eterna, como andar em retidão quando jovem ou como jovem, está aqui. Classificação, então, dentro de objetivos generalizados, temas doutrinários, éticos, morais, históricos, biográficos, a vida dos grandes personagens bíblicos, temas infantis, para a mocidade, para a adolescência, temas evangelísticos, tá aí. Questões pastorais, do dia a dia das pessoas e mais específicos, né? Questões cerimoniais, um culto fúnebre, um casamento, uma formatura, os estudos, simpósios, congressos, seminários, são questões e temas mais acadêmicos. Então, aí você
consegue aprofundar mais na teologia e na teologia sistemática. Esse é o quarto elemento. Aí vem a proposição, que é a declaração da ideia central do sermão numa breve frase afirmativa. É uma frase em que você vai resumir o teu sermão. Então, se o objetivo é resumir o sermão numa palavra, a proposição resume o sermão numa frase. Essa frase vai mostrar o que o sermão tentará provar. Então, é o coração da mensagem. Marca o rumo, a sinalização, é bússola. Você vai amarrando todo o corpo do teu sermão com a proposição. Ela conversa com o sermão inteiro, a proposição. Características dela. Apresenta a ideia completa, de forma positiva, conforme eu falei. Elimine palavras desnecessárias, supérfluas, ambíguas, dupla interpretação. Cuidado com isso. É uma frase de efeito. E a ideia é de você começar a gerar profundidade, solidez no teu sermão. Vai ajudar, ajuda. Esse exercício é muito bom. Tá aí então o exemplo disso tudo que falei. Objetivo geral seria um sermão doutrinário, depois a grande ideia especifica um pouco mais, é um sermão doutrinário que fala de pecado, armatiologia, tema aí pecado, aqui eu diferenciei por conta do exemplo do livro do Jerry Kay, né? O título, poluição espiritual, o texto, base para tudo, olha aí, do verso 9 ao verso 26, tem muito conteúdo aí. A ideia central, não vou exigir dos irmãos esta ideia central, vou pedir só a proposição. Então tá aí, todos os homens são pecadores e estão longe de Deus. Só é possível vencer o pecado por meio de Jesus. Observe que ideia central com proposição se torna um pouco redundante, por isso vamos pular esse degrau desnecessário. Proposição, então, é: o pecado é semelhante à poluição espiritual, para dominá-lo, Cristo é a única solução. Então, dito o que falou a ideia central de outra maneira. Ok? Avançando para um outro exemplo, temos aí objetivo geral, consagração. A grande ideia é gerar libertação, transformação, consagração, santificação. Perceba tudo isso. A gente já entende o rumo do pregador. O tema é mentalidade cristã, o título, a bênção do cultivo de bons pensamentos. O texto, um verso só, Filipenses 4:8. Tudo a ver com o tema, tudo amarrado, hierarquizado. Vamos para a proposição. Quem povoa a mente com bons pensamentos é alvo da pacificação de Deus nas tempestades da alma. Ficou até meio poético. Tá aí, eu já passei isso para os irmãos, estou relembrando. Quinto elemento, a proposição. Tudo faz sentido, tudo amarrado e hierarquizado. A conclusão até aqui, queridos, é essa. Objetivo, texto, ideia, tema, proposição. Isso tudo é a introdução para a gente pregar. Necessário. Será exigido. A homilética exige esses pontos, esses aspectos. O pregador que faz isso de forma simples, corriqueira, profunda, ele vai se habilitando na oratória, na estrutura homilética, vai se familiarizando com os textos, exige dele, sim. Muita gente prega sem um trilho. Claro, uma mensagem ao ar livre vai dificultar um pouco você manusear o teu esboço, o teu tablet, o teu computador, mas estamos trabalhando a regra. Estou pensando em você em cima de um púlpito, com uma estante, com o teu computador, distribuindo as folhas, fazendo a varredura do teu pensamento, tendo feito essa lição de casa. Ok? Aí, dito isso, a gente cai no famoso desenvolvimento.
que envolverá as divisões, os conceitos, toda a explanação, o alimento, as argumentações profundas estarão aqui no desenvolvimento. Chegamos nele. Muito bem, tá aí as dicas. Fazer um estudo detalhado do texto. Aqui tem que estudar. Anotar as ideias principais, subordinar as ideias à palavra-chave, trabalhar o progresso, o crescimento do sermão, o ápice, o clímax, dar uma criticada sempre dá para melhorar. Você terá essa experiência, o sermão que você está pregando hoje, se você pegar ele daqui a um ano, tentar pregá-lo novamente, você vai achar coisas ilógicas, você preferirá fazer ajustes, talvez estudará um pouco mais. Então isso é muito flexível, elástico. Tá aí mais dicas. Verifique se está fugindo do pensamento principal. Quando a gente faz a lição de casa, a gente consegue arrumar esse esqueleto, organizar de forma extemporânea, na hora, pregando, fica às vezes confuso. E até mesmo aqueles pregadores que pregam de forma espontânea, muitos deles fazem a lição de casa, decoram e vão para o púlpito com o mínimo de sermão. Tá aí, lembre-se que o que dá vida ao sermão não é a regra homilética em si. Bati muito nessa tecla, você sabe que eu opto pela vida de consagração do pregador, pela vida do Espírito no pregador, pelo quanto ele vive o que prega. O progresso do desenvolvimento, coisas simples, depois você vai aprofundando, o negativo antes do positivo, tente despedir o povo na motivação, no encorajamento, no aspecto positivo da coisa, aponte o falso antes do verdadeiro e o abstrato antes do concreto. Ok? Lembram desta aula, queridos? Tipos de desenvolvimento. Vamos só relembrar o desenvolvimento paralelo, onde envolve a palavra-chave depois da introdução e aquela conversinha, aquele elo, oração de transição, interrogação, para cair no desenvolvimento nos tópicos. Depois a sequência, o desenvolvimento sequencial. Tópico 1, a lógica, o raciocínio do pregador produz o outro tópico, que seria o 2. Esse 2 produz o 3. Sem uma ordem dos versos, sem uma hierarquia dos versos. Então, você pode brincar na ordem em que você estará compondo tanto o conceito quanto o verso bíblico, até conduzir para a conclusão. Isso vai da sequência lógica do pregador, do raciocínio dele, das tramas, de como ele quer compor o texto. Então você vai indo e voltando no texto e respondendo as questões, pontuando os conceitos. Lembram do tipo interrogativo? Você bombardeia o texto com perguntas, geralmente aplicado no sermão expositivo. Então, é o fato em si, o motivo, as consequências, o processo, o desfecho. Você bombardeia com perguntas, vai interrogando o texto. Você se torna um repórter na frente do texto bíblico. A explanação, quando você vai verso a verso. Tem textos muito sugestivos para que isto aconteça. Verso a verso. E aí você compõe. A dica aqui é não pular nenhum verso. Porque a pessoa está ouvindo verso a verso, se você pular um, vai gerar o espasmo. O elo vai ser quebrado. E o tipo de desenvolvimento narrativo. Você fica solto para as cenas,
para os acontecimentos, para os blocos daquilo que o texto está falando. Obviamente, aqui é um texto maior. Um exemplo disso que nós demos, se eu não me engano, foi o livro de Esther, a vida de José. São vários capítulos. Então, você vai narrando a história. Para definir as divisões do desenvolvimento. Quando eu falo de divisões, eu estou falando de definição, conceito, tópico, o famoso tópico. Então diz lá, pender ao que é esclarecedor para não dar confusão, não gerar equívoco. Deve ser curta para ser memorizada e prestar auxílio. Então um tópico reduzido numa frase ajuda quem ouve. Terceira regra desse conceito, você ser claro, preciso, para evitar também confusão, as palavras, substitua palavras. A quarta regra, não conter elementos desnecessários, para a turma captar também com os aspectos essenciais. Quinta regra da divisão, diz aí, as questões negativas são melhores antes. Muito bem, a sexta regra, cuidado com a repetitividade. E aí você compõe todos os tópicos do teu sermão. A sugestão que dou para o público brasileiro, de 3 a 5 tópicos. Passou disso, se torna um pouco desgastante e cansativo. Você terá que ter vários elementos interessantes para que o pessoal preste atenção, ok? Você pode falar de repente de forma rápida, também ajudará se você passar de 5 tópicos. As subdivisões, lembra o que nós comentamos? Os movimentos, tudo subordinado ao conceito principal, ao corte principal que é o teu tópico. Esse é o sexto elemento, as divisões em si. E depois de explicar o conceito e o texto, as coisas estão amarradas, vem a aplicação. Se eu não me engano, a aplicação vocês ouviram somente na aula de EAD. Está aí a aplicação. É quando você traz aquilo que é conceitual e aquilo que é bíblico e você aplica para a vida da pessoa. Então é uma contemporaneidade da pregação. Você gera um ambiente totalmente favorável, você gera uma explicação bem diretiva, objetiva, você quebra barreiras teológicas, literárias, textos difíceis ou até mesmo esse conceito, quando a pessoa não capta, você vai tornando tudo conectividade, explicação, você vai sendo bem diretivo para a vida da pessoa. É um quê de persuasão para que a mensagem se torne relevante e revelada para o ouvinte. Então, quando a gente não consegue explicar no conceito, quando o texto bíblico ainda está longe da compreensão da pessoa, quando a nossa explicação não alcançou, quando a gente aplica, parece que a ficha cai. Então tá aí. Cada divisão você gera uma aplicação. Na aplicação parece que a conversa fica muito pessoal, amigável. As barreiras, conforme eu falei, teológicas, pastorais, espirituais caem e a pessoa usa aquela palavra pro coração. O que ela fará com aquela informação? Esse é o efeito da aplicação. Ela se vê totalmente envolvida com o que está sendo pregado, com o texto. Princípios para aplicação. Relacione o sermão aos problemas e necessidades. Então, aplique subordinando ao conceito, ao que o texto diz, para as necessidades das pessoas. Então, gera uma aproximação, conforme eu falei. Use os próprios personagens da Bíblia.
para você ilustrar se tem uma ligação daquele conceito, daquele texto, daquela explicação com o personagem bíblico. Às vezes faço isso, ilustro e aplico com os próprios personagens bíblicos. Mostre como a palavra pode ser aplicada na vida, então, do ouvinte. Conforme eu falei, tem um quê de objetividade, de aproximação. Então, tire do texto os princípios de todas as épocas, em todas as circunstâncias, e não elimine o caráter profético. Por causa da diretividade, a gente se torna um pouco profeta de Deus, porque parece que o dedo está em riste às pessoas. Exemplos da aplicação. Quais são os princípios bíblicos envolvidos no texto? Estou aplicando para a pessoa vir, pensar. Há algo para crer ou algo para fazer nessa situação, nesse texto? Então, aqui eu estou usando interrogação para gerar essa reflexão na vida do ouvinte. Qual é a resposta que devemos ter diante desse significado que acabei de pregar? Perceba, os irmãos? Isso traz o ouvinte, isso mexe com os corações. Como essas verdades se aplicam na minha vida? O que eu faço com isso? Quais as ações sugeridas? O que o texto diz? O que preciso abandonar? Então, olha aí. A exortação vem, a reflexão vem. Há alguma instrução que precisa ser seguida? A pessoa vai conversando contigo no silêncio. Algo a ser confessado? Desafio a mudar? Tudo isso aí, queridos. A aplicação é necessária. Faça 2, 3, 5 frases com aplicações. Olha só aqui. Você e eu precisamos aprender a fazer assim. Então já há um envolvimento. Essa frase eu solto de vez em quando. Eu me envolvo, eu me nivelo com o povo quando estou pregando. E isso é aplicação relevante. Essa experiência é válida para você e para mim. Olha só, você acaba se envolvendo também, para não se tornar só exortativo, dando a impressão que é inerrante. Algo semelhante precisa acontecer nas nossas vidas. Essa história mostra-nos como devemos viver nossa vida. E aí vai, queridos. Em forma de pergunta, como já falamos, tem mais exemplos aqui, e de forma bem específica. Bem específica porque citamos nomes aqui. Eu já fiz isso, algumas aplicações citando o nome de irmãos na própria igreja. O que esta verdade pode mudar na vida da Maria, na vida do José, para Antônio aqui, o exemplo 3, influencia no quê? De repente tem um Antônio na plateia, tem um Rogério, tem uma Rosa, e aí vai. Você pode, num ambiente mais familiar, um ambiente mais aconchegante, de intimidade, você pode gerar essas aplicações, nominando, pensando as pessoas no auditório. Necessária é a aplicação. Junto com ela, a ilustração. Ilustração, então, tudo isso, queridos, para que a pessoa entenda. Você perdeu ela na ilustração, você perdeu a pessoa, o ouvinte, na explicação, na tese, no conceito, perdeu a pessoa na própria aplicação, você tenta gerar uma história ou história, que é a ilustração. Você ilumina, é uma janela que você abre na mente da pessoa, elucida o conceito. Então tá aí, é para o sermão o que a janela é para a casa, lança luz, entra revelação, serve de argumento. É mais um elemento necessário, principalmente para o povo brasileiro. Se o ambiente for simples, não desperdice isso. Coloque lá no teu esboço alguma ilustração. Quais são os benefícios? Esclarece, frisa na memória. De repente, o que você contar como história ou história, a pessoa lembra. Aquilo marca, ajuda ao convencimento, facilita os conceitos difíceis.
Ela esqueceu a tese bíblica, teológica, mas a história daquilo, ela faz conectividade com a própria vida. Então, se há um clima tenso por conta do assunto, que é importante, sério, quando você ilustra, você dá uma distensionada. Então, produz um pouco de humor. Dependendo do tema, do assunto, do auditório, do estilo de pregador que você é. Olha só, Jesus usou ilustrações. Quando ele fala de parábolas, quando ele citava as comparações, histórias, trouxe ilustrações de personagens bíblicos. Aí está Zacarias, Isaías, Daniel, Jonas. E histórias, ele criava, ele era um criador. Um excelente contador de histórias. O rico e Lázaro, o filho pródigo, o semeador saiu a semear. Ele explicava coisas profundas. Nicodemos, ele falou exatamente isso. Você tem que nascer de novo, que coisa mais básica e simples. Parábola do samaritano. Então, Jesus ensinava o desconhecido, o complexo, o espiritual, a partir daquilo que as pessoas viam. Olhe as aves do céu, olhe os lírios no campo, coisas abstratas, eternas, insondáveis a partir do concreto. Jesus teve êxito nas suas pregações de forma simples. Então podemos usar a ilustração na introdução, conforme eu usei o exemplo do americano, logo na introdução ele já aplica uma ilustração. Eu particularmente não gosto, mas no desenvolvimento aí eu não economizo. Tento ilustrar, tento contar alguma situação que passou comigo, que passou com algum personagem bíblico, ou criar até alguma ilustração. Já criei também ilustrações e Deus deu graça, eu tive êxito nisso. Você pode concluir também ilustrando, não é proibido. Muito bem, então tá aí. Apresente a verdade, defina os conceitos, discuta o assunto, ilustre. No nosso caso, sempre. Ok? Muito bem. São 10 no total os elementos, estamos no 9º elemento. Depois disso tudo, acabou o desenvolvimento, a conclusão. Entramos na conclusão final. Essa é a conclusão final, não é uma conclusão do tópico, uma conclusão do sermão. Então é o clímax, que foi dito anteriormente, cada tópico, cada divisão, cada conceito, você rebate na conclusão. É isso que você vai concluir. Não conclua coisas novas. Na conclusão, nenhum elemento novo entra. Você só torna redundante aquilo que você falou a partir do tema. Ok? Tem a finalidade de levar o sermão a um fim adequado, tem a finalidade de despertar o ouvinte a viver os pontos pregados, e é como uma espécie de lição de casa. Você já vai despedir a turma, a congregação, dando os últimos conceitos, os últimos conselhos, as últimas informações. Então tá aí. Propósito da conclusão: afirmar, ressaltar e estabelecer o que foi dito. Então, recapitule, narre, ilustre, conforme eu falei, aplique também alguma coisa, é interessante. Ore, às vezes, pressionado pelo horário, eu saio concluindo em uma oração, por conta do tempo que não para, né? E vai estourar ali o relógio e tal, eu já peço para ficar em pé e já faço da própria conclusão uma oração. E às vezes ilustrando, demonstrando a conclusão de forma prática, com alguma encenação. Nós vamos ver isso na ética de púlpito e na comunicação, nas dicas de oratória, ok? Vamos bater nessa tecla. O último elemento do sermão, nessa varredura, é o apelo. Aí pronto, um convite à ação. Você concluiu, você vai fazer o apelo. É o complemento da conclusão e você vai provocar os ouvintes a agirem.
a se comprometerem com o que foi pregado, a praticarem a palavra de Deus. É a decisão pública. Você vai despedir o povo com esse compromisso, envolvido nesse apelo, em manifestar a decisão agora, não na vida litúrgica, somente ali, naquele culto, naquele endereço, mas vida afora. Tem dois vieses. A turma me questiona muito sobre isso. Ah, pastor, mas sempre não tem que encerrar com um apelo evangelístico? Sim e não. Você fala de finanças. Se você falar de caráter, se você falar de eclesiologia, são mensagens voltadas para a igreja. Então faça o apelo. Essa é a minha opção. Faça um apelo de acordo com o que você pregou. Feito o apelo, quer fazer agora o apelo evangelístico, porque tem visitantes, porque a igreja está cheia, porque o Espírito Santo conduziu. Aí você passa um corte no apelo do sermão com o apelo evangelístico. E em 5 minutos, 7 minutos, você pode fazer um apelo rápido, trazendo, provocando, chamando os pecadores à salvação. Aí sim é o apelo evangelístico. Se o teu sermão foi evangelístico, você já vai coroar o teu apelo de forma evangelística. Mas se foi um sermão pontual, com um tema específico, para dentro das 4 paredes da igreja, um encontro de casais, enfim, aí o teu apelo, minha opção é em cima disso, do que você de fato pregou. E aí é uma leitura inversa, o apelo é uma leitura inversa dos tópicos. Foi pregado A, se você não faz o A, quero orar por você. Foi pregado o B, se você está falhando no B, perceba, os irmãos, que o apelo tem a negativa. Aí sim terá a negativa. Você que não corresponde no C, você que ainda não teve a experiência do tópico D. Então tudo é o não, tudo é o espelho, tudo é a inversa dos tópicos. Vá direto no tópico, veja o que está lá de forma positiva, replique esse tópico no apelo de forma negativa, provocando, chamando, incitando a pessoa a se render ao que deve ser feito, praticado e obedecido. Ok? Tá aí o corte. Os irmãos lembram desse esqueleto, o perfil do esqueleto. Introdução, objetivo. Introdução já é o objetivo, o texto, o tema, né? A ideia e a proposição. Aí o desenvolvimento, tópicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tópicos. O verso bíblico. A explicação do verso bíblico não pode faltar. Ilustre para esclarecer, aplique para envolver, conclua o tópico se necessário. Geralmente eu não concluo, de vez em quando eu concluo no tópico, mas com certeza concluirei no final. Seria a conclusão final. E o apelo. O apelo para que as pessoas orem, se convertam, se transformem. E em tudo isso, nesse corte, no tópico em si, gaste, não economize, estude. Está aí ideias, juízos, raciocínios, argumentações, materialize todas elas no sermão, na escrita, as definições das coisas. Então, tudo isso é conversa interna tua com a Bíblia, com o Espírito. É um diálogo. Então, induções, deduções, dialéticas e as divisões sequenciais. Ok, queridos? Eu encerro com James Holston. Temos um duplo desafio. Uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica. Que Deus te abençoe nessa recapitalização, que Deus te dê graça, que o Espírito de Deus nos ajude ao rever esses pontos, esses tópicos. Semana que vem tem mais. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe os teus servos, opera maravilhas, sustente a vida dos teus filhos,
dê habilidade, desempenho, desenvoltura, sabedoria, conhecimento, boas leituras. Usa cada um. Dê boas pregações, experiências contigo no púlpito. Que façamos a lição de casa e que partamos para os desafios dos cultos, das liturgias, dos convites, das pregações, dependendo totalmente do Senhor. Eu oro pela minha vida, a vida dos meus irmãos, nesse ministério tão importante. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Deus te abençoe.